Olá, esta aula é para a gente falar sobre o direito empresarial, mais precisamente sobre a empresa individual de responsabilidade limitada, com previsão no artigo 980-A do Código Civil. É muito importante que você faça a leitura dos artigos. Aqui nós vamos fazer a leitura e você deve rever essa aula para poder fortalecer o conhecimento nesta matéria. Vamos verificar a questão que foi cobrada na Fundação Getúlio Vargas sobre Eireli. Acompanhe comigo a leitura. Xerxes constituiu uma empresa individual de responsabilidade limitada. Isso é o que nós denominamos de Eireli. Com sede na zona rural do município de Vale Real para fabricação de laticínios, cuja matéria-prima será adquirida de produtores rurais da região de cooperativas de produtores rurais. A pessoa jurídica será administrada por sua cunhada Ceres, e seu instituidor pretende adotar como nome empresarial a espécie de denominação. Com base nessas informações e na disciplina legal da Eireli, assinale a afirmativa correta. Vamos verificar o que fala a lei sobre a Eireli, aqui no artigo 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada ela será constituída por uma única pessoa. Então nós já conseguimos identificar o quê? Que a Eireli ela é constituída por uma única pessoa que é o titular da totalidade do capital social, que deve ser devidamente integralizado. Então, o capital social deve estar o quê? Integralizado, que não será inferior, não pode ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Primeira característica da Eireli: uma única pessoa. E o capital social deve estar integralizado e não pode ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Atenção, não é o salário mínimo em si, é o salário mínimo maior vigente no país. Geralmente é lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, que nós temos o maior salário mínimo vigente no país. Olha o que diz o parágrafo 1º. O nome está relacionado com a nossa questão, então o nome empresarial ele deverá ser formado pela inclusão da palavra Eireli. Então, o nome tem que ter a palavra Eireli após a firma ou denominação social. Então, nós temos firma ou denominação social. E o que é firma? Firma é o nome propriamente dito, o nome da pessoa. Então nós podemos ter lá reconhecimento de firma, você vai reconhecer a assinatura da pessoa. Então firma é o nome da pessoa e denominação traz para a gente o objeto daquela sociedade. Exemplo, se eu tenho lá a empresa José da Silva Eireli Limitada, nós sabemos que é uma firma. Se eu tiver José da Silva Automóveis e Caminhões Limitada, eu tenho aí a denominação, porque eu tenho no nome, eu tenho o objeto que é traçado por essa pessoa jurídica. E aí, continuando. A pessoa natural que constituir a empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. Outra característica, então, da Eireli é que você só pode ter uma única empresa dessa modalidade. A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária no único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Parágrafo 5º. Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada, constituída para prestação de serviços de qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional. E o parágrafo 6º. Aplica-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas nas sociedades limitadas. Então aqui nós temos algumas características da Eireli. Vamos ver o que solicitou. Então nós temos aqui, com base na disciplina legal da Eireli, a administração da Eireli deverá ser exercida em caráter privativo por Xerxes, que poderá designar mandatário em ato separado. O erro aqui está em afirmar que deverá ser em caráter privativo por Xerxes. Ora, as regras da administração na Eireli, como nós não temos essa regulamentação, vai seguir as normas das sociedades limitadas.
E nas sociedades limitadas, nós podemos determinar outras pessoas. Então, quando eu falo deverá ser exercida em caráter privativo XXX, essa aqui é uma afirmativa errada. B. Para a constituição da Eireli, não há capital mínimo? Errado, porque nós vimos que o capital ele tem que estar integralizado e ele não pode ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então aqui está errado. Letra C, a Eireli em questão adquire personalidade jurídica com a inscrição do ato constitutivo no registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais. Perfeito. O empresário, nós sabemos que hoje nós temos 3 espécies de empresário. Tem o empresário individual, tem a sociedade empresária e temos a Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada. Elas devem registrar os atos constitutivos na junta comercial, ou seja, no registro público de empresas mercantis, diferentemente das sociedades simples, que serão registradas no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Então é importante que você saiba onde nós registramos o empresário. Nós temos que esta afirmativa está correta. A Eireli deverá adotar firma como espécie de nome empresarial, formada pelo patronímico do titular, acrescido do objeto da empresa e da expressão Eireli. Quando nós temos o objeto da empresa, nós temos a denominação. Então, o erro dessa afirmativa está em falar isso aqui. E a Eireli pode usar tanto firma quanto denominação. Bom, essa é uma questão relacionada à Eireli, mas eu friso novamente. Faça a leitura dos parágrafos do artigo 980A para que você possa acertar todas as questões relacionadas à Eireli. Até a próxima aula, um grande abraço.